Quero que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, nós vamos ler os versos 15 a 20. Romanos 7, versos 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Amém. Amém? Eu quero falar hoje sobre a guerra das duas naturezas. A guerra das duas naturezas. Pode sentar. Todos nós, homens e mulheres de Deus, que já experimentamos um processo inicial do novo nascimento, nós costumamos nos admirar sobre quantas mudanças Deus já fez em nós. Na verdade, nós estamos trocando os valores das realidades espirituais. A grande verdade, sabe qual é, irmãos? É que Deus não mudou nada em você. Deus não mudou os teus defeitos. Deus, na verdade, criou você perfeito. O projeto a seu respeito e a meu respeito era um projeto de pessoas perfeitas. O diabo foi quem mudou o projeto. Se alguém nessa história fez alguma mudança, quem fez essa mudança foi Satanás, através do pecado. E quando nós nascemos de novo, então nós somos trazidos à nossa verdadeira realidade em Deus. É por isso que qualquer ser humano pode ser salvo, porque todos os seres humanos têm dentro de si um código divino, uma partícula de Deus, uma essência divina. Qualquer ser humano pode ser salvo. Não existe ninguém no mundo inteiro e em nenhuma época da história da raça humana que esteja fora do planejamento e do poder do sacrifício da salvação que Jesus fez por todos os seres humanos. O sacrifício foi feito em favor de todos os seres humanos. Então, às vezes, nós ficamos extremamente admirados porque nós abandonamos os vícios que nós adquirimos. Nós nem nascemos com esses vícios. Nós abandonamos alguns hábitos viciosos, errados, ruins, que nós adquirimos no decorrer da vida, mas nós não nascemos com isso. E nós ficamos assim estupefatos de alegria, porque Deus nos mudou. Na verdade, nós fomos trazidos de volta à nossa origem, à nossa realidade em Deus, à nossa essência. Nós fomos devolvidos ao projeto original chamado homem. Quem nos mudou no decorrer da história foi o diabo e o pecado. A gente tem que parar de se admirar, porque você foi programado para fazer coisas boas. Você foi planejado para uma vida de pureza, para uma vida de relação, de intimidade com Deus.
Você não nasceu para as coisas que você gastou a maior parte do tempo da sua existência fazendo. É por isso que você não funcionava. É por isso que você não tinha uma vida funcional. É por isso que você não tinha satisfação interior, paz interior, felicidade interior, porque estava operando com uma programação que não era a sua programação original. Precisamos parar de nos alegrar tanto com as supostas mudanças, porque na verdade não são mudanças, é uma devolução ao estado de nossa origem. Obrigado. Olha aqui. Nesse texto o apóstolo Paulo referenda esse conflito espiritual dentro dos cristãos. Esse conflito, ele tem estado dentro de cada pessoa que é acessada pelo Evangelho. E é interessante que, apesar de que todo conflito é incômodo, todo conflito é desagradável, mas esse conflito representa o início de uma nova etapa, mas não é ideia, não é plano de Deus que você viva debaixo desse conflito sempre. Mas o apóstolo Paulo é quem escreve sobre isso. E ele diz: o que eu quero eu não faço, o que eu detesto eu acabo sendo forçado a fazer. Mas na frente diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo miserável? É um conflito, é uma tensão, é um estresse no relacionamento entre as naturezas que estão dentro de nós. E esse conflito, irmãos, ele é exatamente o reflexo de uma guerra. Uma guerra que só será terminada quando nossas posições estiverem tão claras para nós mesmos que a velha natureza não tenha mais nenhum ânimo de respirar uma gota do oxigênio da minha vida. Para entendermos tudo o que Paulo está dizendo, nós precisamos trazer o tema para um ponto inicial. E a primeira coisa que eu quero pontuar é que relembrá-los, coisas que a gente está repetindo para vocês já há algum tempo e que a Bíblia diz de forma tão clara, e apesar disso ainda tem gente que questiona essa realidade, pregadores que questionam essa realidade. Mas a primeira questão que eu quero pontuar é que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E Jesus mesmo, ainda no desenvolvimento do seu ministério, ele explica isso. E ele diz assim em Lucas 17, versos 20 e 21. Ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21: nem dirão ele aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Então eu quero começar a fazer você entender o que Jesus queria que os discípulos entendessem. Vou repetir isso. Eu vou começar a fazer você entendendo aquilo que Jesus queria que os seus discípulos entendessem. E a primeira coisa que você tem que entender é que tudo o que se pode ver do reino de Deus só será visto através de você. Vou repetir. Tudo no mundo que será visto a respeito do reino de Deus só será visto através de você. O grave problema com os judeus que aguardavam o Messias é que eles esperavam o Messias com aspecto humano grandioso, descendo
sobre o monte Moriá, montado num cavalo alado com um manto de ouro, incrustado de pedras preciosas, com uma espada flamejante na mão, e num só golpe destruir completamente todas as bases e legiões do exército romano. E aí eles iam se prostrar ante o Messias ungido para adorá-lo. E eles estavam esperando que esse Messias estabelecer um reino em Jerusalém, com um palácio, com um trono, com exércitos de cavalos e cavaleiros. Jesus disse: ei, o reino de Deus não virá com visível aparência. Ele disse: porque o reino de Deus que eu vim trazer, ele só vai existir a partir de cada um de vocês. Esse reino invisível que é plantado dentro de cada um de nós, ele ganha visibilidade a partir de nós. Sabe qual é o problema com a natureza velha dos seres humanos? É que nós queremos tudo servido para nós num prato ou numa bandeja em cima de uma mesa, com os talheres prontos cada um nos seus lados, para que só comecemos a comer. Nós gostamos das coisas gratuitas, e toda gratuidade ela carrega uma mentalidade de pobreza. Quem de vocês quer mudar a sua mente para aprender a gestar, a gerir riquezas? Quantos querem? Não. Eu só acredito quem quer quando as pessoas realmente estão desprovidas de preguiça. Ok. Eu tenho uma palavra para você. Presta atenção. Essa palavra eu tenho ouvido do meu Deus. Presta atenção. Olha aqui. Pague por todas as coisas que você consumir. Toda gratuidade carrega uma mentalidade de pobreza. Eu sei que você está pensando: a minha salvação foi de graça para você. Mas só a entrega dela foi gratuita. A manutenção dela você tem que pagar para manter-se com ela. E quem não está disposto a pagar o preço da manutenção de sua relação, da sua vida com Deus, vai se desviar sim. O senhor está rogando praga para mim, apóstolo? Está aí uma cidade que eu ainda não fui, a cidade de Praga. Não fui lá ainda. Por isso não posso trazer lembranças de você para lá, de lá. São verdades são libertadoras. Você não pode esperar ouvir de mim mentiras. Você pode até não gostar do que ouve, mas sempre vai ouvir as verdades que estão no coração de Deus. Vou repetir para você. Toda gratuidade carrega uma cultura de pobreza. Se você quer se preparar para ter acesso à riqueza, cada pessoa que vem aqui, a cada domingo, a cada quarta-feira, entregar sua primícia, eu libero uma palavra de acesso. A palavra acesso, ela é uma chave para os lugares que estão ocultos, os lugares celestiais que estão ocultos aos olhos humanos. Existem áreas do mundo espiritual, áreas do reino que são ocultas, completamente ocultas aos olhos humanos. E quando alguém primicia, a Bíblia me orienta a liberar uma chave de acesso, porque cada primícia que você traz é como uma chave.
Se a pessoa para quem você está entregando a primícia não entende que isso é uma chave, você vai ter algum acesso a alguma coisa. Mas se você entrega na mão de alguém que entende o segredo e sabe que é portador dessas chaves, e essa pessoa libera, essa autoridade espiritual libera para você essa chave, então você terá acesso a uma dimensão da riqueza de Deus que por seu próprio esforço você não teria. Obrigado. Então, preste atenção, você precisa se livrar de toda mentalidade de gratuidade. Você precisa, eu sei que tem irmãos que são maravilhosos e chamam a gente para almoçar, para jantar no restaurante, aí a gente, dá alguma coisa, paga alguma coisa. Você vai ver que as comunhões, as reuniões dos restaurantes, nas pizzarias, vão ficar mais festivas. Você não tem 50, dá 10, dá 5. Paga teu refrigerante pelo menos. Mas você, depende da sua realidade, você está se libertando de uma mentalidade de pobreza, de miséria. Então preste atenção. Deus estabeleceu um reino invisível e trouxe esse reino para a terra. E tem plantado esse reino dentro dos homens e mulheres que são escolhidos. Você pode repetir essa palavra? Mais uma vez. Agora como se você acreditasse nisso. Ok. Ele pega esse reino invisível e ele o planta no interior de cada uma das pessoas que ele escolhe para serem portadoras desse reino. Sou eu. O reino de Deus só terá aqui no mundo a aparência que você tiver. Se sua aparência for de uma pessoa derrotada, é isso que o reino de Deus vai parecer. Uma pessoa problemática, se só vê problema, só vê dificuldade nas coisas. Eu era criança e eu nunca esqueço de um personagem do desenho animado que dizia assim: eu sabia que não ia dar certo. Não lembro o nome desse personagem, mas ele era personagem de um dos desenhos animados da minha época. Não, Luluca. Luca. Ai, não estou entendendo. Guruca é do filme Gulliver. É Guruca do filme Gulliver, do desenho animado do Gulliver. No meu tempo, gente, tudo que eles iam fazer, ele dizia assim: eu sabia que não ia dar certo. Aí tinha uma hiena num outro desenho que dizia assim: ó dia, ó céus. Gente, como tem crente desse jeito, é impressionante. Ó dia, ó céus, parece que tudo está ruim. Ó dia, ó céus. Parece que o mundo vai desabar. Quer que o Rio Negro pegue fogo para ver se come algum peixinho assado. Presta atenção, olha aqui. Presta atenção, olha aqui. Toda a visibilidade, toda a aparência que o reino de Deus vai manifestar será através da sua vida. Eu descobri que quando eu estou compartilhando com alguns líderes e eu libero essas palavras, alguns sentem um profundo desejo de desistir do ministério. Um disse para mim um dia: mas você coloca muito peso sobre os nossos ombros. Eu não inventei nada. E acreditem, eu não estou inventando nada. Eu só sou um papagaio.
Eu não passo de um papagaio, eu só estou repetindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Toda a aparência que o reino de Deus vai manifestar no mundo será através da sua vida. Porque você e eu somos os portadores de toda a grandeza do reino de Deus. Quem é pai e mãe aqui? Pai ou mãe? Não é pai e mãe. Quem é pai ou mãe? Não pode ser os dois, tá? Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão aí. Alguma coisa que você deseje mais como pai ou mãe, de que seus filhos sejam alguém, torne-se alguém muito importante e útil no contexto da vida social onde você vive? Eu pergunto, não é verdade? A gente se desgasta para ensinar. Tem hora que a gente não tem nem tempo e às vezes nem paciência, mas você para a vida para poder ensinar, porque tudo que você quer para o seu filho e para a sua filha é que eles sejam grandes, importantes, necessários para a sociedade. Quem é que vê sair a foto do seu filho na capa da Times, dizendo assim: o homem que inventou a nova tecnologia de teletransportação, e a foto que está lá é a foto do seu filho? Você vai comprar o máximo de revista que você puder e vai enviar por Sedex para todas as pessoas que você conhece, e vai pegar, botar, pintar a capa da Times numa camiseta, andar com a camiseta em todo lugar, dizer: meu filho, ó, meu filho, meu filho. Deus escolheu você porque Ele queria que a fotografia dele estivesse no seu peito. Diga: eu sou portador de toda a grandeza que tem o reino de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: você também. Se você acredita, faz alguma coisa. Agora vamos começar a gravar o processo aqui. Eu comecei só com uma declaração: o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isso é só eu estou repetindo, é só uma afirmação bíblica. Agora vão começar as revelações do coração de Deus para você. Segunda questão: o reino de Deus na terra necessita de governo humano. Espera, o reino é de Deus? É. Se é de Deus, não tem governo? Tem, no céu. Mas Ele estabeleceu o seu reino na terra, e Ele quer que o seu reino na terra tenha um governo legítimo, que se mova debaixo da autoridade dele, sob a delegação dele. E Ele já nomeou os governantes do seu reino aqui na terra. E eu vou contar para vocês uma novidade: uma dessas pessoas se mexe aí, Miguel. Podem sentar. Olha o texto que diz aqui em 2 Samuel 3:1. 2 Samuel 3:1. Interessante, esse versículo parece que não tem propósito nenhum na história, aí no livro de Samuel. Se você olhar a sua Bíblia, só é esse versículo, Samuel capítulo 3 e o verso 1. Aí para no verso 1, aí lá embaixo começa no verso 2 uma história que não tem nada a ver com esse negócio aqui.
Então esse texto está ilhado no começo do capítulo 3 de 2 Samuel. Diz assim, 2 Samuel 3, verso 1: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E eu fiquei pensando, negócio é esse? Não tem propósito, esse texto está ali onde está, desligado de um contexto, porque todo texto precisa de um anterior, posterior. E eu fiquei pensando, por quê? Na verdade, o Espírito Santo fez uma ilha desse único versículo para nos dar uma informação que ela não é repetida em nenhum outro lugar das Escrituras. Não há paralelo dessa informação em nenhum lugar das Escrituras. Interessante. Então o Espírito me fez entender que esse é um processo profético que o Espírito Santo estava guardando para o tempo certo estabelecê-lo sobre o povo de Deus. Todos nós somos pessoas salvas. Estou no lugar certo? Ok. Não errei o endereço não, né? Legal. Todos nós estamos salvos. Nossos pecados foram completamente perdoados. A vida de Deus entrou em nós, e o reino dos céus foi instalado dentro de cada um de nós. Essa é uma realidade imutável. Mas a verdade é que de vez em quando você se vê pensando coisas que você não deveria mais pensar. Você se vê sentindo coisas que você já não deveria sentir mais. Mais do que isso, você se descobre tendo, e às vezes nutrindo, vontades que você não deveria ter mais. E por quê? Se o reino de Deus está dentro de nós, se os nossos pecados foram perdoados, se as nossas culpas foram arrancadas de dentro de nós, se todas as mazelas do nosso passado foram tiradas até as raízes de dentro de nós, por que somos assaltados por pensamentos, sentimentos e vontades que já não queremos mais vivê-las? Paulo explica isso nos versos 15 a 20 do texto que eu comecei compartilhando com vocês, que é exatamente esse conflito entre a sua natureza de Deus e a natureza demoníaca que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. Foi dura essa? Porque essa natureza não é sua. Essa natureza demoníaca, maligna, que te empurra para pecar, ela não é tua, ela é do diabo. É uma natureza influenciada por forças espirituais demoníacas. Então o texto diz, esse único verso na Bíblia diz que durou muito tempo. E eu oro, na verdade eu decreto com a autoridade que está sobre a minha vida, que esse tempo tem chegado ao seu final. O texto diz que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi.
Eram duas casas, eram duas famílias, duas linhagens que representavam a oposição de propósitos. A casa de Saul representava um pedido humano, porque Deus governava sobre Israel, e Israel disse: dai-nos um rei igual ao rei das outras nações que estão ao nosso redor. O profeta disse: ei, mas Deus governa sobre vocês. E eles disseram: nós não queremos um rei que a gente não veja. A gente quer um rei que a gente olhe, que a gente pegue, que a gente tire fotografia com ele, que ele assine a fotografia. Um rei que dê ordens na gente, que escravize a gente. Profeta arrasado, triste, quase desviado. Ele vai reclamar para Deus. Deus diz assim: ei, para. Samuel, para. Não vem reclamar nada para mim. Vocês sabem de uma coisa, irmãos? Nunca se aproximem de Deus com reclamação, porque para Deus toda reclamação ela é murmuração. Por exemplo, se está com problema financeiro, nunca chegue com Deus: Senhor, me ajuda a pagar minha dívida. Deus vai: Deus não está nem aí para as tuas dívidas. Acha pouco? Vou dizer mais: Deus está se lixando para a tua dívida. Não foi Ele que fez, foi você. E você só fez porque não se disciplinou, não se organizou, não acreditou numa provisão. Porque quando faltam as coisas para mim, eu oro, eu apresento o que desejo, eu não falo do que não tenho, eu digo o que eu quero ter. E eu fico esperando, porque se eu vou pedir emprestado, eu estou tomando a frente de Deus. Deus, eu sei que o Senhor não vem mesmo, deixa eu dar o meu jeitinho brasileiro por aqui. Sabe por que a maioria do povo de Deus não tem experimentado milagres, inclusive na área financeira? Porque resolvem seus problemas do seu jeito, do jeito humano, do jeito natural. Então, quando você for se apresentar diante de Deus, não fale para Ele de problema. Deus não está ligando para o seu problema. Deus quer saber o que você quer. Então, se você não tem dinheiro, não diga: Senhor, eu não tenho dinheiro, então eu tenho dívida. Não. Diga para Deus assim: Senhor, eu quero isso. Eu me proponho, Senhor Deus, a ter uma mentalidade alinhada com o teu reino para administrar riqueza. Quero que o Senhor experimente. Confia na minha mão um nível relevante de riqueza, para o Senhor ver se eu não sei tratar esse negócio de riqueza também. Eu também sei, Senhor. Bota aqui na minha mão. Confia aí um pouquinho em mim. Mas se você for Deus vai dizer: essa cabeça eu conheço. Essa cabeça de escravos do Egito, mentalidade do Egito. Isso não está no meu contexto. Alguém precisa disso. Mas olhem aqui. Aquelas duas casas, elas representam propósitos opostos, planos opostos. E eu vou fazer uma amostragem para vocês aqui. Primeiro, fazer vocês entenderem que há um conflito dessas duas naturezas dentro de nós. A natureza de Deus, uma é a natureza de Deus que nós perdemos por causa do pecado. O pecado apagou a natureza de Deus, engessou, amorteceu, adormeceu a natureza divina dentro de nós, quando nós estávamos operando em nível de pecado. Diga: estou livre. Mas durante muito tempo a natureza de Deus esteve adormecida dentro de você. Quantos sabem disso? Ok. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você, mesmo quando estava perdido, você não estava vazio de Deus. Você podia estar puxando o maior fumo do inferno, mas a natureza de Deus estava dentro de você, adormecida, engessada, entristecida, mas estava lá.
A segunda natureza é a natureza do diabo, que nós ganhamos desde a queda de Adão. E as pessoas já nascem com essa natureza, só que quando nascemos ela está adormecida. A natureza divina está ativada quando nascemos, e a natureza maligna está inativa. E aí, dependendo do ambiente onde nascemos, daí a importância de onde está a Ana Liz, dependendo do ambiente onde nós nascemos, nós desativamos a natureza divina que nasce ativada em nós e ativamos a maligna, ou mantemos ativada a natureza divina e mantemos desligada a natureza satânica. A responsabilidade dos pais é de uma grandeza e de uma importância fundamental no destino de cada um de nós. E Deus é tão bom que, por causa do Brasil ser um país órfão, se vocês não sabem, mais de 40% da população brasileira não tem nome de pai na sua certidão de nascimento, quase 40%. O Brasil é um país órfão, é um país de muitos órfãos, é um país de muitos filhos com mãe e sem pais. Mas Deus estava pensando também em resolver esse problema e levantou uma geração de pais espirituais para essa geração. O novo nascimento, irmãos, na verdade, ele é a volta da natureza de Deus em nós. Quando a vida nos empurra para a ativação da natureza diabólica, e a gente passa a nossa vida pensando, sentindo e desejando coisas que são contrárias à natureza de Deus, em algum momento, quando nós ouvimos o Evangelho e o recebemos como Senhor da nossa vida, aí somos objeto do chamado novo nascimento. E o novo nascimento nada mais é do que a reativação da natureza de Deus em cada um de nós. A casa de Saul, irmãos, representa a natureza do pecado. Rapidinho, um release sobre a história de Saul. Essa natureza, ela se manifesta através da impaciência, da rebeldia, da desobediência, da baixa autoestima e da falta de maturidade. Vou repetir isso. Essa é a manifestação da natureza da casa de Saul, que é a natureza de pecado. Saul, ele era uma pessoa impaciente e demonstrou uma forte crise de impaciência quando estava diante dos amalequitas, diante de um exército num campo de batalha, num campo de guerra, esperando o profeta para oferecer um sacrifício, e no dizer dele o profeta estava atrasado. Presta atenção, olha para mim. Nunca critique a liderança que Deus colocar sobre sua vida. Você quer que eu repita? Vou repetir isso de novo. Nunca critique a liderança que Deus colocou sobre sua vida. Toda confrontação de baixo para cima é rebelião. Você não está autorizado a confrontar sua liderança. Isso é pecado. Isso é quebra de princípios divinos. Deus não lhe deu autoridade para confrontar a autoridade que Ele colocou sobre sua vida. Mesmo que você, no seu conceito pessoal, esteja achando que seu líder não chegou na hora, não veio, não cumpriu aquilo que combinou com você, acredite, Deus está treinando você à submissão através daquela liderança. Deus quer que você aprenda a se submeter não só quando você está de acordo ou quando você aprova o que está acontecendo. A verdadeira submissão se manifesta quando você é afetado ou se sente tolhido de alguma coisa que você achava que era sua ou que você teria direito a ela.
Nunca se levante contra a autoridade de Deus sobre sua vida. Isso é impaciência, e a impaciência faz parte de uma natureza demoníaca que é regida pelo pecado. Estava lá o exército inimigo do outro lado, o exército de Saul aqui, e ele olhava para o relógio Rolex dele de ouro, custando 30 mil reais, e dizia: esse cara, o profeta virou cara, esse cara vem ou não vem? Eu não pago o salário dele para ele atrasar comigo, afinal eu sou o rei. Ele se impacientou, ele praguejou, ele falou mal, ele expôs a nudez do profeta. Essa é a cultura de pecado, é uma cultura de impaciência, de intolerância. Outra manifestação dessa natureza de pecado, a rebeldia. Como o profeta não tinha chegado e ele queria logo começar a guerra, porque a guerra tinha horário marcado pelo diabo. Presta atenção, a guerra tinha um horário, mas esse horário havia sido marcado pelo inimigo. Quem é teu inimigo? Algumas vezes nós respeitamos mais ao diabo do que a nossa liderança. Às vezes acreditamos mais no que o diabo pode fazer do que na verdade Deus pode fazer através da nossa liderança. Ele olha no relógio e diz: tu não vem, né? Eu te pago e tu não vem, expondo a intimidade do profeta. E ele decide: traz aqui todos os bezerros, vão matando aqui, que eu vou fazer a oração, afinal eu também sei orar. Eu sei que tu sabe orar, mas a oração que tu precisas, tu não sabes, quem sabe sou eu. Difícil concordar, né? Você não pode ministrar sobre você mesmo. Você não tem o poder de ministrar sobre você mesmo. Você precisa, por isso existe a hierarquia dentro do reino. Lembre que o reino é um reino, e reino tem hierarquia, tem reis, tem príncipes, existe hierarquia, e você não pode quebrar a espinha dessa hierarquia. E ele faz o sacrifício. Isso é um ato de rebelião, um ato de rebeldia. Eu também sei fazer, eu também sei pregar. Pensa que eu não sei fazer? Não é o fazer, mas a autoridade para fazer que conta. A mecânica da coisa qualquer pessoa faz, mas você foi delegado para isso. Saul não tinha autoridade para o sacrifício, ele não era profeta, ele era só rei. Terceiro aspecto dessa natureza de pecado se manifesta através da desobediência. Deus disse: ok, tudo bem, vou rasgar de ti o reino, vou deixar uma parte contigo, outra eu vou dar para alguém que é melhor do que tu, mas vamos lá, vai lá para a guerra, mas quando tu fores na guerra eu quero que tu mates tanto o rei como os príncipes e todas as pessoas de Amaleque, porque eles me resistiram quando eu trouxe vocês do Egito, eles não deixaram você passar, e eu jurei por mim mesmo que eu apagaria a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Ele disse: mata todo mundo, inclusive os animais também. Ei, olha para mim. Eu quero que você conheça o seu Deus. Seu Deus não é romântico, Ele é Deus de amor. E amor não é sentimento, é a decisão de me querer apesar das minhas limitações. A única razão pela qual Deus te ama, sabe por que é? Porque Ele decidiu te amar. Você não tem nada para oferecer por esse amor. Você pode conviver com isso? Você consegue conviver com isso? Ele
Ele não te ama porque você tem alguma coisa a oferecer. Ele ama você porque Ele decidiu te amar. Isso é que é Deus. Não há interesse no amor de Deus, há apenas amor. Alguém me disse, então, se amor não é sentimento, como se move o amor? Eu disse, eu sei a resposta. E ele disse, qual? Pelo amor. O amor se move pelo amor. A gente gosta de diagnósticos, de explicações, né? Presta atenção. Deus disse, eu não quero ninguém vivo dessa nação chamada Amaleque. Eu amo tanto vocês, e quando eu fui no Egito, tirei vocês da escravidão e vinha trazendo vocês na direção da terra prometida, eles resistiram vocês. Sabe por que Deus não gostava de Amaleque? Diga para a pessoa do seu lado, por minha causa. Ainda tem quem critique Deus, mas mandou matar todo mundo, foi, todo mundo, inclusive os animais, mata todo mundo, duro, né? Mas quem é que pode regular as decisões de Deus? Você? Ele disse, eles me resistiram, eu vinha trazendo vocês cheio de amor à terra prometida, e eles foram um impedimento, e eu prometi, eu jurei para mim mesmo, que eu riscaria, vai lá e mata todo mundo. Sabe o que foi que o Saul fez? Matou o exército, um monte de gente, aí trouxe o rei porque ele queria se exibir, porque o rei era o melhor e mais caro despojo de uma guerra. Quando um rei trazia outro cativo com a corda amarrada, as mãos para trás, e ele puxando a corda pelo cavalo, ele estava dizendo, sou Superman, eu sou o cara do pedaço, era o que ele estava dizendo. Aí ele traz o rei amarrado numa cordinha, ele em cima do cavalo, e o rei de Amaleque andando, e ele, sou o cara. Mas de repente ele trouxe também o ouro que ele achou, e trouxe também umas gatinhas que ele achou as mais bonitinhas, ele trouxe junto. E como se tudo isso não bastasse, ele pensou, eu vou fazer um sacrifício para Deus e eu não vou gastar da grana do meu bolso, eu vou levar os animais do sacrifício daqui desse bobalhão do rei de Amaleque. E juntou todo o animal que deveria ter sido morto lá dentro do território de Amaleque, trouxe para sacrificar o Senhor. Presta atenção, Deus não está interessado nos teus conceitos de oferta para Ele. Tudo que Deus quer de você é o que Ele pede de você. Para de querer inventar. Deixa de criar o jeitinho brasileiro. Faça só o que Ele mandou você fazer. É para matar Amaleque, pronto, mate. Mata também o exército, também mate. Mata todo mundo, também mata. Deixa toda a riqueza lá, não mexe, deixa lá. Aí é inteligente, mas quem vai pegar essa riqueza? Te interessa. Isso não é problema teu. Se você fosse Deus, estava sentado lá no alto e sublime trono dando as ordens, mas você está aqui. Aprende a obedecer. Aí ele simplesmente muda a ordem de Deus, e isso é uma desobediência frontal, deliberada contra o Senhor. A quarta manifestação aqui dessa natureza de pecado é a baixa autoestima. Irmãos, toda vez que você manifesta um sentimento de autoestima muito baixo, você está pecando. Isso é pecado. Saul era o rei, mas não se sentia como rei.
Alguns cristãos são filhos e filhas de Deus, mas não se sentem como filhos e filhas de Deus. Isso é pecado. Olha para mim, isso é pecado. Você tem que se sentir como você é. E a última manifestação, não a última, mas que eu organizei, é a falta de maturidade. Ele começa a perseguir o melhor líder que ele tinha, por ciúme, exatamente por causa da baixa autoestima. Porque um líder com autoestima baixa, ele não tem alegria no êxito dos seus liderados, ele fica com ciúme. Olha aqui, as mulheres diziam: porque Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E ele disse: que falta? Só falta me tomarem a coroa e o cetro e colocarem ele no trono no meu lugar. Liberou a palavra, pronto, vai acontecer. Quando ele deveria dizer bem assim: poxa vida, eu matei milhares, mas o meu discípulo matou. Caramba, o meu discípulo, ele conseguiu 10 milhares. Olha aqui, olha que coisa tremenda. Tudo que o meu discípulo faz, eu tenho crédito nisso. Você pode entender isso? Que eu mate só 1000, que eu conquiste só 1000, desde que todos vocês, cada um de vocês, conquistem milhares, centenas de milhares, conquistem todas as nações da terra, para a glória do Pai. Mas olha como operava a casa de Davi. A casa de Davi representava a natureza dada por Deus. A primeira coisa que Davi manifestava na natureza dele era a paciência. Ele sabia esperar o tempo de Deus para a sua vida. O tempo de pastor de ovelhas, o tempo de tocador de teclado no altar, e depois o tempo de rei. Aliás, o tempo de guerreiro e depois o tempo de rei. Ele sabia esperar o tempo. Essa é a natureza dada por Deus para nós, que manifesta em nós paciência. Diga para o seu irmão: tenha paciência. Diga o que Deus planejou para você. Nenhum ser humano no mundo, nem apóstolo algum, vai mudar seu destino. Se você crê, faz alguma coisa. Outra manifestação da natureza que Deus deu a Davi: submissão. Davi se submetia à autoridade do profeta. Tudo que o profeta Natan ou Samuel dizia, ele fazia. Alguém diz assim: mas eu não sou menino de recado. Quem te disse? Você é o que Deus mandar você ser. Você só vai chegar ao trono que Deus tem sonhado para você, se você souber cuidar das poucas ovelhas, lutar com o urso da sua própria carne, lutar com os leões vorazes que tentam te destruir. Depois você vai ser levantado para ministrar o coração de Deus no altar. Depois você vai aprender como líder a guerrear as guerras do Senhor. E depois o que te espera é o trono do centro da sua vontade para a tua vida. Ele era paciente e se submetia à autoridade do profeta. A outra manifestação da natureza que Deus dá a nós é a obediência, irmãos. Obediência é uma coisa de Deus. Davi, ele obedecia cada ordem que ele recebia. Vem, ele ia. Vai, ele ia. Leva comida para os teus irmãos, ele levava. Fica aqui, ele ficava. Volta para o rebanho, ele voltava. Vem aqui tocar na casa do rei, o rei está endemoniado. Vem aqui tocar tua harpa na casa do rei, ele ia. Está na hora de ir para casa, ele ia para a casa de Jessé. Obedecia. Presta atenção. A honra
só será um fato na sua vida como produto da sua obediência à vontade de Deus com você. Quarta manifestação dessa natureza: dignidade. Dignidade. Davi tinha consciência de valor pessoal. Presta atenção. Saul era rei e não se sentia rei. Davi não era rei, mas tinha a nobreza de um rei. Olha para mim. Deus quer que você comece a andar hoje de acordo com o plano que Ele tem para você amanhã. Parece que algumas pessoas entenderam. Eu vou repetir isso para você. Deus quer que você comece a andar ainda hoje com a mesma dignidade do plano que Ele vai estabelecer sobre você no dia de amanhã. Diga às pessoas perto de você: dignidade. Você sabe que quando você não entende quem você é, você ofende ao Espírito Santo que mora dentro de você? Querem que eu repita? Toda vez que você não sabe quem, não valoriza, não reconhece quem você é, você na verdade ofende ao Espírito Santo que mora dentro de você? Sua ignorância acerca da sua identidade é uma ofensa ao Espírito de Deus que está dentro de você. Diga para o seu irmão: não ignore a natureza de Deus que está dentro de você. Por último, maturidade. Por último, nesse segundo ponto, maturidade, que é o outro aspecto da natureza que Deus deu para nós. Maturidade. Mesmo perseguido, Davi, ele não se rebelou contra o rei. Presta atenção. Você não está num lugar em que você será perseguido sob hipótese alguma. Não é isso que ministramos e nem que ensinamos. Mas presta atenção. Se alguma vez, em algum momento, você se sentir perseguido, mesmo que isso seja uma impressão da sua parte, mas se você se sentir perseguido pela liderança que está sobre você, não faça nada contra. Porque isso é criancice, carnalidade, infantilidade, meninice. Nós recebemos uma natureza de maturidade, de entender que nossa vida está escondida em Deus e que ninguém pode mudar o nosso destino nele. Presta atenção, não existe ninguém no mundo, nem nos céus, nem na terra, nem no inferno, que possa mudar o seu destino em Deus. Deus só deu esse poder para uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jovenal Souza. Davi, ele descansava porque ele sabia que aquela perseguição nem vinha de Saul, tinha uma outra origem, e que ele tinha mesmo era que suportar, porque venceria em nome de Jesus. A última questão que eu quero compartilhar: a guerra das duas naturezas precisa terminar. Note que o texto diz que durou muitos anos a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas o texto, a segunda parte do verso diz que a casa de Saul, de Davi, ia se fortalecendo. A natureza de Deus, ela ia tomando conta do espaço da sua vida. A natureza do Senhor, a sua identidade em Deus está ganhando forma, ganhando volume, preenchendo espaço
passos dentro de você, enquanto a natureza de Saul, a natureza demoníaca, ela está sendo apertada, consumida, devorada, destruída, até que ela desaparecerá de dentro de você e de mim também. Essa guerra tem que terminar, diga para o seu irmão. Presta atenção. O divino e o satânico não podem conviver no mesmo ambiente. Não tem jeito. Assim como o claro, a luz e as trevas não combinam, a essência de Deus não combina com a essência do diabo. Nós fomos comprados por preço. Nós somos uma casa particular. Só temos um dono dessa casa, que começou como inquilino, mas que agora é dono da sua vida. Então uma das duas naturezas tem que morrer. Eu sei o que você está pensando, que alguém aqui está pensando: ué, mas já morreu quando eu me converti. Por isso você não foi disciplinado um monte de vezes. Por isso você não entristeceu o Espírito Santo 254 vezes. Por isso você quase não foi abandonado pela sua mulher, pelo seu marido. Por isso seus pais não expulsaram você de casa. Eu sei que eu estou falando com pessoas salvas, ou vocês acham que eu não sei? Eu sei que eu estou falando com a família de Deus, com filhos e filhas de Deus. Mas eu estou falando de uma realidade espiritual que precisa ter sua definição. Precisa ter o golpe fatal. Eu estou falando de uma coisa que profeticamente foi mostrada lá no livro de 2 Samuel 3:1. É hora da gente fazer a casa de Davi em nós prevalecer, a cultura do céu prevalecer em nós, a atmosfera de Deus prevalecer na nossa vida, toda a natureza do Senhor se manifestar dentro de nós. E é hora de assassinarmos, destruirmos tudo que de maligno ainda resista dentro de cada um de nós. Somos chamados à perfeição, e parte do processo de perfeição é eliminarmos a natureza demoníaca de dentro de cada um de nós. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou terminar. A velha natureza não tem influência nenhuma dentro do reino de Deus. É por isso que alguns cristãos não movem os céus. Eles oram e os céus não se movimentam. Eles fazem as coisas e não têm respostas, porque estão operando com a velha natureza, e a velha natureza não influencia o céu. A velha natureza não provoca respostas dos céus. Por isso que Jesus disse que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. O reino necessita de um governo baseado na nova natureza. Nós somos levantados para governar o reino de Deus na terra, mas esse governo ele não pode ser operado se não for baseado em pessoas que tenham uma nova natureza, que se movam dentro dessa nova natureza. Nós somos amigos, nós somos irmãos, a geração segundo o coração de Deus. Era assim que Davi era chamado, o homem segundo o coração de Deus. Deus olha para você e para mim e está dizendo: eu quero que você se mova como um filho da minha mão direita. Eu quero que você se mova como alguém segundo o meu coração. Eu quero que você se estabeleça como um príncipe no meu reino, como uma princesa no meu reino, como alguém que realmente entende a importância que eu dou para você, a importância que eu vejo em você. Eu não quero, diz o Senhor, que você se veja como você sempre se viu, mas que você comece a olhar para você mesmo como Deus te vê, como Deus acredita em você, como Deus tem expectativas em você, como Deus deseja que você se mova sobre a cidade e onde quer que você se encontrar.
Deus nos fez seus filhos e nós precisamos operar como filhos dele. Só fluiremos o reino de Deus através da natureza dele plantada em nós. Então viva como de fato você é e não como você era. Tudo que você era acabou. Tudo que você era quando você nasceu a segunda vez, o que você era morreu. Não há mais restos, não há mais resíduos. Deus está chamando você para colocar um fim na guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Deus quer que você e eu entendamos que esse conflito tem que acabar. Levante a sua mão comigo. Feche seus olhos. Feche seus olhos.